Finitude é a característica, a qualidade de ter fim, né? E aí tem várias dimensões de que se pode falar em relação a fim, a ter fim, né? A mais tradicionalmente questionada é da duração da vida humana, né? Não precisa ser humana, pode ser alguma coisa parecida com humana. Então, mesmo nesse caso, há uma certa complexidade que muitas vezes o pessoal não percebe. Pode ter fim daqui para frente, tu pode ter fim no sentido de que tu tem um começo. Se tem começo, tem um fim, no sentido de que se tu voltar para o passado, para trás, tu vai encontrar um fim. Mais ordinário que se pensa é, bom, tendo um começo, que seria normal, também vai ter um fim no futuro, né? Mas há outras dimensões ainda. Então, mesmo que eu fosse um ser sem início e sem fim, eu ainda assim poderia ter fim, ter limites, né? Por exemplo, no que eu consigo conhecer, na minha capacidade de me manifestar. Então, tu pode imaginar quantas dimensões tu conseguir conceber, em todas elas tu pode encontrar fim, limite, né? A noção de limite, por sua vez, ela também tem a sua complexidade. A principal dela é aquela ideia meio freudiana de que aquilo que tu não pode fazer define ou ressalta aquilo que tu pode fazer. É uma ideia freudiana e também explorada bastante por Heidegger, né? Ele vai ser mais específico em relação à questão da morte, como uma espécie de alerta para o ser humano, para o ser consciente, típico humano, de que tem urgência, né? Ou seja, tu não vai viver indefinidamente. Algumas coisas, inclusive, tu vai poder fazer em períodos muito específicos da tua vida. Sei lá, entre os 15 e os 50 anos, né? Então, tem urgência. A vida tem limite, tem fim e, se tu tiver sorte, tu vai conseguir dar uma finalidade para ela. Essa noção de limite, de fim, de finitude, ela pode ser vista de maneira muito negativa, meio deprimida, melancólica, mas também pode ser vista como um estímulo para tu buscar dar sentido, dar utilidade, ou simplesmente fruir da maneira adequada, da melhor maneira possível. A finitude, ela pode ser diminuída, pode ser aumentada, dependendo das circunstâncias. Então, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer, a expectativa de sobrevida a partir ali dos 50 anos, tudo isso pode aumentar ou diminuir por condições políticas, econômicas, científicas, inclusive, ambientais. Nós vivemos numa era de grande otimismo, pelo menos no século passado, em que a gente tinha, por um lado, o medo de uma guerra atômica, né? E, por outro lado, aquela ideia de que a tecnologia iria se desenvolver num ritmo vertiginoso. E ainda hoje, né, o pessoal brinca muito com a questão da aposta de Pascal, que é, na dúvida é melhor acreditar em Deus, né? E eu brinco com a aposta de Kurzweil. Poderia usar outros nomes, mas o Kurzweil eu acho que é o mais pop dele, né? Daquele pessoal da singularidade e que acredita que a consciência humana, deles inclusive, ainda daria tempo de avanços tecnológicos permitir que ela fosse passada para máquinas e essas, então, seriam um substrato onde a consciência deles poderia sobreviver de maneira indefinida, não necessariamente eterna, porque, enfim, nem o universo supostamente é eterno nas condições como nós o conhecemos, e que seriam necessárias para haver processos complexos que a gente, então, associa à vida, à consciência. Mas muito longo, indefinido. Inclusive, eu costumo dar um outro tipo de limite, né, que está mais associado não à necessidade de a gente ter uma duração definida, de 100, 1000, 1 bilhão de anos, mas o problema de que,
com a nossa forma de ser, né, com a nossa forma de sentir, pensar, lembrar, dar importância às coisas, eu não acredito numa vida humana, por exemplo, de 1 bilhão de anos. Né? Ela se tornaria repetitiva, ou ainda que ela não se tornasse repetitiva, a gente esqueceria grande parte do que teria vivido. Então, nesse sentido, meio que repetindo, é como aquela piada do peixe dourado, né, que se brinca que o peixe dourado dentro de um aquário, ele nunca encontra um limite. Mas como assim? O aquário é minúsculo? Não, é que a memória dele seria tão pequena que quando ele chega de um lado para o outro do aquário, para ele é como se fosse um lugar novo, né? Isso provavelmente é falso, né? Ou falso não é importante o aspecto biológico específico, real, do peixe dourado. Aqui eu estou pensando o ser humano como uma variação dessa metáfora. O ser humano, a gente consegue conceber uma vida humana de 50 anos, de 100 anos, de 120. Aí quando chega lá nos exemplos bíblicos, antes do limite de 120 anos, já fica mais esquisito, né? Mas ainda assim a gente consegue imaginar 800 anos. Ok, 800 anos, difícil de imaginar isso, mas vamos fazer de conta que a gente realmente consegue pensar isso. Mas a matemática tem muitos números, muito espaço para crescer. Então, imagina 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Aí as coisas ficam, inclusive, fora de qualquer escala que a gente possa imaginar, porque a própria história humana, a gente conta 5 mil, 10 mil anos. Da humanidade, sim, tem uns 100, 200 mil anos. Mas ainda assim, 1 milhão de anos já complica. 1 bilhão de anos já começa a ficar absurdo. E aí eu até brinco com algumas noções de vida eterna, né? Por exemplo, variações dentro do cristianismo, né? Por exemplo, quando eles inventam a ideia de purgatório, eu brinco, purgatório é um período em que é um lugar em que tu fica um tempo lá para se purificar dos teus pecados, né? Aqui uma concepção bem simples, também não vou entrar em detalhes teológicos de qual o fundamento disso e de quais são os detalhes mais aceitos pela Igreja Católica, que também ela própria está meio confusa ultimamente, né? Mas a ideia básica é: quanto tempo se fica no purgatório? Se a alternativa é a eternidade no inferno ou no paraíso, né, versão mais simples possível de entender, quanto tempo seria algum tempo no purgatório? Seria 50 anos? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos? Porque qualquer um desses números é insignificante em termos da eternidade. Por isso que a própria ideia de uma eternidade temporal, né, eu acho que ela é um equívoco, né? E aí, essa ideia da finitude, ela começa a ficar complexa se tu pensar que mesmo uma vida que tem início, meio, fim e dimensão para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, em termos de conhecimento matemático, em termos de conhecimento científico, em termos de conhecimento histórico, todas essas dimensões que a gente pode imaginar, todas elas têm limite, relações interpessoais, etc., quantidade, digamos, de afeto relacionada a uma atividade ou a uma outra pessoa, etc. Tudo isso tem limites, mas, ao mesmo tempo, tu pode pensar isso como um conjunto que, na sua finitude, também tem uma certa completude, né? Não completude no sentido de que qualquer uma dessas coisas seja perfeita, mas qualquer uma dessas coisas tem sua realidade, né? E aí, eu gosto de pensar que não há vida após a morte. Me dá uma certa ideia de início, meio e fim. Gosto de pensar, em todo caso, que eu poderia mudar muito, poderia crescer muito. Só que isso também envolve perder coisas, mudar coisas. A própria ideia da identidade, ela é bastante fictícia. É uma ficção, não uma mera ficção, não é uma ficção boba, uma mera delírio, né? Mas ela tem um caráter constitutivo, concordo? Mas ainda assim é importante ter clareza sobre esse caráter arbitrário do que é chamar-se eu sou fulano de tal, sou tal coisa, né? Eu, inclusive, me digo, às vezes, ex-psicanalista, por exemplo, né? Que é uma coisa que deve soar muito estranho, porque as pessoas muito se definem, eu sou tal coisa. Eu fui, estive, né?
posso, de repente, acessar, né? E aí, sim, nesse sentido, a finitude tem um caráter muito arbitrário, porque uma vida pode ser extremamente significativa durando, sei lá, 15 anos, para nem dizer uma vida adulta, né? Uma pessoa que chega aos 20, 30 anos, a gente, agora há pouco, antes de começar o programa, a gente falou do Álvares de Azevedo, né, que é daqueles românticos que vivem pouco, né? Mas ainda assim são muito significativos, provavelmente mais do que nós dois, que temos mais do que o dobro, eu acho, da idade que ele chegou a ter. Então, sem falar em Castro Alves, né? Castro Alves é outro exemplo fantástico. Não, tem muitos exemplos assim, e tem exemplos de pessoas que sobreviveram bastante tempo, mas a parte que foi significativa, para nós, pelo menos, é menor, como, por exemplo, o caso do Rimbaud, né? Mas com essa ideia, então, inicial das várias dimensões da finitude e dos limites de se pensar uma eternidade temporal, concluo a minha participação, pelo menos inicial. Bom, em meu livro Evangelho segundo a Filosofia, eu dediquei um capítulo específico a isso, e um capítulo que me exigiu muita pesquisa, né? Porque eu fui pesquisar o que se disse sobre isso, fiz uma compilação do que se disse sobre isso na filosofia, na religião, e principalmente, né, já que o meu livro é Evangelho segundo a Filosofia, no cristianismo, no campo do cristianismo. Então, o purgatório, que você perguntou, o tempo do purgatório era bem definido até o século XIX, era uma coisa bastante clara. Era o tempo que a pessoa encomendava as missas, né? Porque rezem pela minha alma. Então, todo mundo deixava em testamento. Eu estou deixando tantos réis aqui, tantos contos de réis, dependendo da riqueza do sujeito, para que rezem tantas missas por mim. E aí o tempo que ia durar essas missas, o número de missas já determinava o tempo que isso ia contar, né? E supunha-se que era o tempo do purgatório, porque só adiantava rezar pela alma dele, enquanto no purgatório ele estivesse. Depois do purgatório já não precisava mais, já estava resolvida a questão, Deus já tinha resolvido, então já estava na vida eterna. E estando na vida eterna não tinha mais por que ninguém rezar por isso. Então ficava um espaço ali, né? Hoje nós temos esse espaço dentro da Igreja Católica em torno de tem a missa de 7º dia, tem a missa de 30º dia e tem a missa de 1 ano. Dificilmente as pessoas fazem missas além de 1 ano. Então supõe-se que o purgatório seja mais vezes, pode interromper. Tudo isso é construção bastante posterior e bastante questionável, mas se a gente seguir aquela linha de que as pessoas não estão por aí em algum lugar ou já foram julgadas, tem que esperar até o juízo final para aí serem distribuídas devidamente, né? Essa questão é um pouco maluca, né? Não faz sentido. É incoerente. Eu, por exemplo, eu acho muito, eu disse no livro, que eu acho muito interessante a interpretação adventista, né? Até os adventistas até ficaram bem comigo por causa dessa minha lógica com os adventistas. Que os adventistas falam em aniquilação. Eles são das poucas correntes do cristianismo, embora muitos considerem o adventismo um cristianismo de fronteira, mas não consideram cristianismo de fronteira. Cristianismo de fronteira para mim é outra coisa. Testemunho de Jeová, sim, cristianismo de fronteira, eles mesmos se reconhecem como cristianismo de fronteira. Mas eles falam em aniquilação. Não teria porquê. Terminou a vida terrena, todas as almas teriam que ter aquela coisa do ou a Gena, o inferno, ou o aguardar sereno do juízo final, que é uma espécie de sono e tal, não é uma coisa assim, não é aquele céu desenhado pelo Mark Twain, né? Aquela coisa que Mark Twain, claro, faz ironia disso, mas enfim, o céu pelo clima, o inferno pela companhia, né? Aquela famosa frase de Mark Twain que eu gosto muito. Mas vamos ao fato em si. O fato em si é muito bem descrito por Pascal, né? Porque essa consciência trágica, e eu levo essa consciência trágica, o que eu não acredito em legado, finalidade, sentido, isso de fato eu não acredito, né? Eu acho que é muita empáfia acreditar nisso, não consigo acreditar nisso. Nesse sentido, até me filiu a Hume, né? Que ele dizia, né? Você pode alimentar as crenças mais absurdas por um problema que você não tem como enfrentar, na verdade. E quanto maior seu desespero, maior o seu apego a uma crença específica.
E aí nós vamos discutir aqui self, do junguiano e tal. Então, o que não falta são crenças. Mas Pascal chega ao ponto. Qual é o ponto para mim? O ponto é que aí você colocou início, meio e fim, a duração de uma vida humana, ele coloca como o abismo entre duas eternidades. Para mim é a figura mais completa e a que me define em termos da minha posição contra a questão da finitude. Nós vivemos no abismo entre duas eternidades. A que passou quando já não éramos e a que virá quando já não formos. E são muito mais do que duas eternidades. Não, são duas, sim. São duas. Aí eu vou chegar lá. Eu queria emendar com uma coisa aqui. Então, o que acontece? Quando a gente se refere ao passado, nós concordamos. Acho que qualquer pessoa concorda. Nessa figura de Pascal, do abismo entre duas eternidades, ele concorda que há uma eternidade para trás, para o tempo antes de termos existido. Nós não sabemos quando o universo começou. Nem a turma do Big Bang sabe exatamente. Olha, foi 6 sextilhões, 537 quinquilhões, não existe esse cálculo exato. Esse número. Eu sei que tem alguns físicos que vão dar esse número exato, mas aí volta as perguntas que a gente já fez aqui outras vezes, sim, mas e antes? Exato e provavelmente errado. Exatamente, não, e fica a pergunta. Eu faço a pergunta, que é uma provocação que os físicos honestos também respondem, nós não sabemos o que tinha antes, né, tal. Quanto tempo durou antes? Existia o tempo? Aí fica todas aquelas questões filosóficas que a gente já debateu, e Santo Agostinho também já debateu lá no século IV, bastante, já se estendeu bastante sobre isso. Depois Leibniz vai se dedicar ao tema, e tantos outros vão se dedicar a esse tema do tempo para trás, dessa eternidade. Mas há um consenso, eu acho que bastante tranquilo, acho que nós não precisamos brigar por isso, de que o tempo que passado para trás, para nós, para o nosso sentimento no dia a dia, para a coisa mais fácil, é uma eternidade. Pronto, há um tempo para trás que a gente não compreende, a gente não fica quantificando isso, não nos é relevante quantificar. Mas nos é relevante, e aí entra uma questão da finitude social e de uma armadilha do tempo, que é uma armadilha de qualquer tempo. Ela se repete no século XXI, como se repetia lá atrás, a gente continua tão crédulo quanto nesse ponto, que a gente não consegue conceber muito bem a infinitude para frente. Você disse, mas o universo não será... Sim, tá, tudo bem, mas isso não é numa quantidade de tempo que possamos dimensionar. Nós estamos falando em bilhões de anos. Que o universo ainda se apresentará de uma maneira que torne possível a organização da matéria em termos de permitir consciência e tal. Você deu uma ótima definição, eu gostei dessa definição, tá? Mas isso não é um horizonte de tempo que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas ela se apega à ideia de que ela está vivendo o fim do mundo se aproxima. Essa ideia do fim do mundo se aproxima, milenarista, né, que a gente também chama, ela é presente, é incrível. Quando estudei para fazer esse capítulo, eu notei o quanto ela é recorrente. Em todas as épocas, ela continua recorrente, as pessoas continuam acreditando que vivem num tempo especial, que eles estariam no final da cachoeira, digamos assim, a partir da qual o tempo perderia o sentido, deixaria de existir o tempo, seria o fim dos tempos. A expressão fim dos tempos é bem clara. Então, eu sou o último, eu vou apagar a luz. É essa a ideia, que é uma ideia de importância, de alta importância. Eu sou o último. Muita gente, bilhões de pessoas já viveram, mas eu estou aqui para testemunhar o momento final. De todos, do todo, do universo, da humanidade, do que seja lá o que for, do meu grupo social, de qualquer coisa que você possa se agarrar para que não ter que pensar na própria insignificância. E agora vamos falar sobre insignificância, que você colocou muito bem, eu ia bem por essa linha. Pensemos no século XIX, quantos brasileiros vivem? Vamos pensar na nossa tribo, aqui no nosso... no nosso cantinho de mundo, eu até estimei o número, em torno de 15, 20 milhões de brasileiros viveram no século XIX ou tiveram sua finitude no século XIX, melhor dizendo, melhor colocar dessa forma.
foram a maior parte da sua vida produtiva, com o caso de Machado de Assis. Machado de Assis viveu até o século XX, mas a sua parte produtiva, a que tornou ele, a que nos faz torná-lo conhecido, é do século XIX, né? A produção mais que chegou até nós, que é mais com que mais nós convivemos, que o tornou para nós aí uma palavra terrível, né? Que é o imortal. Imortal até quando? Sabe que se daqui a 20 milênios, a 1 milhão de anos, aí você vai dizer, mas a humanidade não vai viver 1 milhão. Não se sabe, isso é uma ilusão nossa, achar que a gente sabe qual é o tempo de finitude da experiência humana, qual é a finitude da espécie. Ela pode ser breve, pode não ser, a gente não tem essa certeza. Mas vamos lá, então daqui a 1 milhão de anos, Machado de Assis ainda será um imortal, ele ainda será lembrado. E aí eu proponho a seguinte questão: desses 20 milhões de brasileiros que viveram no século XIX, quantos estão vivos nessa teoria do legado, nessa teoria de Deus dar o sentido, de dar uma finalidade para a vida? 1 em 1 milhão. Aí você começa a contar. O Dom Pedro II está vivo, o Machado de Assis está vivo, o Castro Alves está vivo, Carlos Gomes está vivo, o Joaquim Nabuco está vivo. Quando você chegar no número 20, você já começa mas esse aqui está meio esquecido. Esse aqui já está no segundo livro, ele já está no purgatório aqui, já está indo para a área do esquecimento. Mas a grande maioria, se você pega 1 em 1000, então, vamos lá. 1 em 1000 dá quanto? Dá 20 mil. Nós temos 20 mil pessoas do século XIX no Brasil que você, claro, se você for para um genealogista, ele vai achar quase os 20 milhões. Os 20 milhões ele não acha porque não ficou registro, algum registro se perdeu. Mas ele vai, a capacidade dele de encontrar, e às vezes até inventa, né? Tem muito genealogista que inventa, é fácil de encontrar lá. Encontrei todo mundo aqui, tá todo mundo aqui no registro do livro. A lista de batismo da paróquia, se preservada, todos estão lá, tanto o nascimento quanto a finitude. Então, mas isso não é sobreviver, isso não é dar finalidade. Realmente, Machado de Assis é hors concurso, não tem dúvida nenhuma. Machado de Assis, ele molda a nossa consciência de hoje. Ter contato com Machado de Assis nos modifica, num sentido ainda que muito limitado, ainda que não seja determinante para a nossa vida, é uma coisa assim como, né, vamos pegar no século XX, então, a gente vai ter figuras, aí vamos para o mundo. Freud, ele teve tal influência na linguagem, ainda que você possa discordar de tudo que ele disse, a influência dele na linguagem não pode ser negada. Assim, e aí também eu faço um contraponto que você disse assim, mas isso é um pensamento muito maluco. Bem, aquilo que é um consenso social, aquele pensamento que contamina as pessoas de tal forma que elas acreditam naquilo quase que naturalmente, que é a questão da encomendar as missas pela alma para rezar para o purgatório, ele passa a existir como um fato social. Ainda que ele não exista como um fato finalístico, então a organização da empresa Cell S.A., comandada por cujo presidente é Deus, não é assim do purgatório, é diferente, como disseram os calvinistas. Não, isso é outra discussão. A questão é o fato de o mundo católico acreditar que você pode rezar missas para encomendar e tal, aquela coisa, para melhorar a sorte do desvalido lá depois do momento morte. Beleza, nem Luiz de Molina aceitava muito isso, né? Pascal, então, não aceitava mesmo, né? Porque a graça e a predestinação e tal, a graça é eficiente, a graça é suficiente. Então, mas o fato é que o catolicismo popular aceitava. E os arcebispados, né, os teólogos da igreja não vão dizer, não, peraí, não é assim, a teoria dos jansenistas é essa, a teoria dos jesuítas é essa, a teoria do Tomás de Aquino é aquela. Não, o cara não vai ficar brigando o tempo todo com uma crença popular disseminada.
Então, as crenças populares disseminadas, aquilo que uma massa de gente acredita, talvez seja uma finalidade mais presente e coletiva do que a finalidade individual de um Machado de Assis, de um Castro Alves. Porque ela tem tal dimensão, ela tem tais consequências sociais, que há consequências sociais, evidentemente, porque as missas são rezadas, né? Elas acontecem, há um resultado prático nisso, independentemente de se isso está influenciando ou não o destino da alma lá no horizonte. Agora, só para completar, então, a minha conclusão desse capítulo é com o Hume, né? Eu acho que essa questão de a finitude é a cessação da dor, mas é a sensação também de todo o alívio da dor. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem como prazer, como felicidade, de tudo aquilo, quer dizer, na comparação básica. Se eu tenho sede, eu quero água. Então, na hora que eu tomo água e mato minha sede, é uma sensação, né? E essa sensação cessa com a finitude, porque eu não vou mais tomar água. Os processos biológicos em mim não tomam mais água. E quando eles não tomam mais água, eles não fazem mais qualquer coisa. E isso é, sim, trágico. Isso envolve uma consciência trágica. Talvez, na definição de Freud, de Thanos, quer dizer, é uma paz também, porque, enfim, a dor vai embora também. A dor só existe na vida. A dor não existe após a finitude. Embora nós cristãos, gostamos de pensar, e aí a história da Gênana, que está mencionada no Evangelho, é de que para aqueles que não se justificam, aqueles que não têm a graça, possa esse sofrimento se perpetuar até para a eternidade, ou para a aniquilação, como querem os adventistas. Mas, enfim, a ideia de que a dor possa superar a finitude terrena. Isso é uma ideia presente no cristianismo também, que está presente no Evangelho. A ideia de que haverá choro e ranger de dentes, a Gênana e tal. Tudo isso está presente lá. Mas eu voltando para o Hume, eu acho que a definição dele está muito boa. De que as pessoas procuram não pensar nesse assunto. E quando pensam, quanto mais desesperadas elas se forem, quanto mais elas chegarem à mesma conclusão que Pascal, ou seja, que nós estamos numa ilha deserta, não adianta ficar olhando para o universo, que o universo não tem respostas para essas questões. As estrelas não vão conversar conosco sobre isso, não vão nos revelar nenhum segredo sobre a nossa finitude, ou eternidade, ou vida eterna, seja lá o que for, e que somos abismo entre duas eternidades, que me parece uma figura em termos muito interessante. Eu me filio a Pascal nesse sentido, no pessimismo e ceticismo dele, e um pessimismo, um ceticismo absolutamente cristão. O Pascal é católico, e ele afirma isso o tempo todo, até o final. Mas ele diz, não, ser católico não significa deixar de ter a consciência do abismo entre duas eternidades e de que nós somos alguém largados numa ilha deserta que fica perguntando às estrelas, as estrelas não têm resposta. Deus não conversa conosco. Ele não nos diz, o Regis, Aurélio, a finalidade de você estar aqui, de você desse seu eu, que tem nome, que tem identidade, é essa ou aquela. Deus não nos diz isso. E aí eu me coloco, as pessoas, diante desse problema, elas às vezes alimentam as crenças mais absurdas e mais fanáticas serão. A crença dela está revestida de maior fanatismo, quanto menos ela, no fundo, ela acreditar mesmo nisso. Eu acho que bem, isso define bem, que para mim já está concluído o tema. Tipo assim, a gente se apega às crenças mais absurdas para enfrentar um problema para o qual, pelo menos do meu ponto de vista, eu vou me filiar a Pascal até para ficar tranquilo, para ficar em paz, né? Para exercer meu Thanos, estou até de camisa preta aqui, para dizer, bom, para mim tá bom assim. Entendeu? De que não temos respostas. A gente já comentou uma vez que nós temos imaginação suficiente para imaginar tormentos eternos. Mas eu, pelo menos, não tenho condições de imaginar satisfação eterna.
ou a satisfação seria algo que poderia terminar com a vida, ou seja, estou satisfeito. E aí não há mais o que fazer, não há mais experiências que eu queira, que eu precise, que eu sinta ânsia por buscar. Então, nesse sentido, eu sempre imagino que um prolongamento indefinido da vida, por qualquer grau de conforto, ele é uma forma de tormento, não é uma forma de pacificação. Claro. Bom, aí eu me filio a Dostoiévski. Eu fico com 1 bilhão de anos num rochedo, sem falar com ninguém, com sede, qualquer tormento para mim eu troco pelo 1 bilhão de anos. Claro que a gente poderia definir um cérebro, um corpo, uma mente saudável como aquela que está sempre entusiasmada. Nesse sentido, poderia inclusive se repetir e achar bom. Ou seja, poderia ser um fenômeno concreto de entusiasmo. Né? A ideia de entusiasmo permite viver trilhões de anos se repetindo e achando legal. Né? Mas a minha imaginação vê isso como uma coisa idiota, né? Como uma coisa boba. Né? Que, claro, eu vou querer isso, mas eu não deveria. E a diferença entre eu acho bom, eu acho agradável, mas não acho bom. Eu estaria contente, mas seria uma ilusão. Né? O quanto eu teria interesse em perpetuar essa ilusão, ou ainda, que interesse eu teria em cessá-la? Então, nesse teu sentido aí, tu já vê o tormento como um paraíso. Ou seja, tu e o Dostoiévski, vocês são nostálgicos, vocês sentem o prazer de um sofrimento que vocês nem sentiram ainda, né? Ele atribui a fala a um personagem, né? Ele não assume que é dele. Mas tu assume que é teu, né? E eu queria só complementar com figuras como o nosso querido Machado de Assis. Né? Por que eles são tão queridos? Né? Assim como Freud, ou Agostinho, né? São caras que escreveram de maneira muito íntima, eu acho. Né? E aí, quando a gente lê esses caras, a tradução desses caras, é como se nós estivéssemos vivendo, de certa maneira, compartilhando aquelas experiências. Né? Claro que isso é enormemente ilusório, né? Mas isso é um pouco como lembrar de coisas que aconteceram conosco quando a gente tinha 10, 15 anos. A lembrança não é perfeita. Tá? Nós não temos um videotape, alguma coisa assim, que roda aquela experiência. A gente tem essa ilusão até. As pessoas que têm estresse, síndrome de estresse pós-traumático, têm a desagradável experiência de reviver as emoções de situações desagradáveis, em tese, que elas sentiram. Né? Mas mesmo isso é ilusório. Né? É como realmente pegar um texto e reler e se emocionar. Então, há técnicas, tu pode se deixar levar por aquela emoção, e também existem técnicas para desassociar aquela lembrança daquela emoção. Né? Até drogas, pode utilizar beta-bloqueadores, aí tu não tem a palpitação não vai chegar e tu pode desassociar aquela lembrança daquelas sensações. Mas essa própria identidade ao longo de uma curta vida, de, sei lá, de 15, 20 anos, né, ela é ilusória. Né? Ela é uma ilusão constitutiva e é engraçado o quanto ela é forte para nós, o quanto ela nos é envolvente, e talvez não é aqui uma crítica, é quase que uma descrição. A nossa mente humana funciona dessa maneira. É muito a perspectiva do Hume, né? Uma perspectiva muito naturalista, claro que com algumas obsessões empiristas, mas a ideia básica de o que é o sujeito humano, o quanto isso é real, ou qual é o grau de realidade desse sujeito. E, completando, eu não acredito que eu seria algo vagamente parecido com o que eu sou se eu vivesse 1 bilhão de anos, ainda menos parecido, ainda menos idêntico, se eu for aumentado, se eu for alterado para ter mais condições até de ter memórias de tanto tempo.
Agora, qual a semelhança entre esta criatura hipotética que pode viver 1 bilhão de anos ou mais, né? 1 bilhão de anos não em termos de tempo, mas em termos de experiências, né? Com o que eu sou. É claro que talvez eu tivesse uma visão assim de muito carinho por aquela criatura que eu fui, mas eu fico pensando, a identidade real dessa criatura comigo seria muito menor do que a que eu tenho com Machado de Assis, porque rigorosamente eu sou muito mais parecido com uma pessoa do século XIX do que uma criatura de daqui 1 bilhão de anos, possivelmente aumentada, vamos dizer assim, seria parecida comigo. É um pouco como, assim, é mais parecido uma criatura, digamos assim, de há 100 mil anos, né, que fez lá uma flautinha de osso, né, na costela, alguma coisa assim, porque a forma física, as sensações, as experiências, por mais diferentes que sejam, de um caçador-coletor que há 100 mil anos fez uma flautinha no osso, né, ainda assim, música, sons, tudo isso nos liga de maneira muito direta, muito física, muito material, né? Eu tenho dificuldade de imaginar qual vai ser a curtição, vamos dizer assim, para uma criatura de 1 bilhão de anos. Assim, claro, para ele pensar no que ele foi há 1 bilhão de anos no passado, é um exercício de profunda arqueologia. Claro que a gente pode também, com isso vou encerrar, sempre dá para imaginar o seguinte, até na perspectiva teológica, né? Deus vai se importar comigo? Sou um reles, uma única criatura entre 7 bilhões e meio? Bom, se tu define Deus como uma criatura com recursos infinitos, dos quais ele não precisa usar nem uma fração ínfima da infinitude menor possível e imaginável, e não vai fazer sentido para se preocupar comigo por toda uma eternidade de trilhões de anos, claro, pode. Por definição, ele tem recursos para se preocupar com cada um, né? Mas ainda assim, é uma hipótese muito onerosa, muito exagerada. E aí, a minha brincadeira com essas ideias assim, extremamente complicadas, onerosas, e que eu considero extravagantes, é a seguinte: bom, se tu conseguir pensar a perspectiva de bilhões, trilhões, mais do que isso até de tempo, tu até pode imaginar que cada ser senciente, ele tem condições de pensar, inclusive ao ponto de ele próprio repetir todas as potencialidades de qualquer outro, e nesse sentido uma profunda identidade, né, entre todas as coisas de uma só, e o próprio, assim, não chegaria até Deus, né, mas aquilo que Deus pode compreender do mundo físico, material, seria a mesma, porque o mundo físico, material, ele tem um número finito de combinações. Então, ainda que Deus seja infinito, se isso faz algum sentido, cada ser senciente, eu, tu, a barata, né, todos poderiam, então, chegar a um ponto total de compreensão de sua própria dimensão. É uma forma, se quiser pensar, então, que chegaria ao limite, esse super peixe dourado, que é o que fica limitado, então, a conhecer todas as características do mundo físico e talvez de mais algumas coisas que nós atualmente não entendemos como mundo físico. Essa questão do Big Bang, por exemplo, ela dá a própria ideia de início e talvez fim do tempo e do espaço e da matéria ou energia, que no fim acaba sendo tudo termos de equivalências, né? Esse mundo e talvez outros aspectos dele que nós ainda não conhecemos, ainda assim se pode supor que ele seja finito. E sendo finito, bom, haveria um limite máximo para a compreensão de seres finitos, né? Ainda que ele possa ter toda a dimensão de consciência de todo o universo possível, incluindo o multiverso, se houver alguma coisa parecida, mas ainda assim, se for finito, haveria um ponto a partir do qual as coisas não teriam mais variação, elas estariam se repetindo, né? E aí, claro, a outra metáfora é a do peixinho dourado. Então, entre peixinho dourado e morrer agora, ou
conhecer todo o universo, mas o universo, do ponto de vista de Deus, ainda ser um aquário do peixinho dourado, faça a sua escolha de sua concepção de finitude. Mas a finitude, eu penso que ela é inescapável. Não, só dizer que Luiz de Molina dizia o seguinte, que Deus não apenas se preocupa com o Regis e com cada detalhe da vida do Regis, como Deus imaginou para o Regis todos os contrafactuais possíveis, né? Tudo que o Regis poderia fazer se as circunstâncias fossem diversas.